Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje eu vou falar sobre o maior profeta, não o maior nascido de mulher. Esse que disse que não era profeta nascido de mulher, ele disse que João, seu primo, era o maior profeta nascido de mulher. Então você já matou a charada. Sim, Jesus Cristo é o tema hoje. Vou sentar um pouquinho que eu tô com muitas dores nas costas. Fiz alguns esforços físicos, dos quais eu sou proibido. E depois as dores me atacam. Desde que o clima mudou, de quente para frio, as dores me castigam severamente. Hoje também aconteceu uma coisa atípica. No dia que eu tenho que falar sobre o capítulo mais importante de toda essa saga, os grandes profetas maiores, aconteceu que eu olhei para o relógio, estava marcando 10 para as 3. Falei, oba, acordei bem na hora. Levantei, fiz as minhas orações, agradeci ao vigia das pessoas e me preparei para levantar. Precisamos dizer aqui que essas noites não têm sido muito boas para mim. Tenho dormido pouco, por isso que eu vivo constantemente com sono. Mas eu estou olhando, comecei a ver alguma coisa na internet, porque eu gosto de ouvir os livros, né? Já que eu vou falar sobre o capítulo 12 de Apocalipse, eu gosto de ouvir primeiro para poder ter na mente fresca o texto. Aí antes de ver, eu comecei a ver algumas coisinhas ali e já se foram uns 10 minutos, 15 minutos. Só que aí eu já tinha levantado, já tinha tomado meus remédios da manhã, já tinha olhado algumas coisas na internet, aqueles videozinhos curtos. Eu não recomendo, mas a gente acaba vendo. Tem muita sabedoria nos vídeos curtos. Apesar de ser perigosos, porque a gente acaba se contentando com aquilo e não vai nos vídeos longos. Aí quando eu olho pro relógio, 10 para as 3 não olhei mais pro relógio. Olhei no relógio do celular, 5 da manhã. Falei, eu não gastei tanto tempo. Aí quando eu olhei para o relógio, estava marcando 10 para as 3. Ou seja, se fosse um dia normal, eu teria perdido a hora. Não daria para gravar os vídeos. Tanto é que agora já são quase 8 horas. Eu estou aqui. Graças a Deus, é domingão. Sem contar o fato que está uma manhã chuvosa. Além de fria, chuvosa. E nas épocas frias eu sofro muitas dores nas juntas, nas costas, porque eu sou meio sedentário.
apesar de andar 15 mil passos por dia, esse mês eu tô com essa média de 15 mil. Aumentei bastante. Mas a minha média regular é 10 mil passos. Apesar disso, eu me sinto sedentário, porque eu sinto muitas dores nas articulações, sabe? E no frio, isso aumenta bastante. Estou dizendo isso para dizer que eu estou começando mais tarde, você pode ver. O dia já amanheceu. E eu não consegui fazer as leituras que normalmente eu consigo fazer às manhãs. Então eu vou fazer o capítulo mais importante de toda a nossa saga. Eu não me sinto 100% preparado. Mas a gente precisa fazer. Não importa como nos sintamos. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá, depois do poste, tá vendo? Ó? Tem o calçamento aqui, depois tem uma cerquinha. E do lado de dentro da cerca um poste. Pode ver que eu tô a 1 metro abaixo do poste. É que tem uma pontezinha aqui subindo. Ela começa ali, ó. Onde inicia aquela grade, também tem a rua que vem pra cá e tem uma pontezinha que sobe. Esse poste que o senhor tá vendo aí, ó, está sobre a via que sobe. A pontezinha que passa sobre a estação de trem. Mas, como diz o Jó, eu sei que meu Redentor vive e que por fim subirá sobre a terra. Nós começamos a falar de João e o início ele tem um encontro com Jesus ou com o seu anjo e eles aprendem que Jesus tem uma mensagem para dar a João. E essa mensagem é para ser dada às igrejas da Ásia. Então João gasta o primeiro, segundo, terceiro capítulo fazendo essa introdução, se preparando para contar o que ele viu. E aí ele começa vendo uma porta no céu. Eu não sabia que existe uma porta no céu, mas João viu. A porta abriu e o anjo disse, suba aqui. Quer dizer que ele estava no patamar mais baixo. E ele subiu. E o que ele viu o encantou. E aí ele começou a contar o que ele viu. Não sei se na ordem que ele viu, mas ele começou a contar, e provavelmente seja essa ordem, porque ele era oriental, e os orientais, eles são diferentes da gente. Por exemplo, agora há pouco, você não viu, passou aqui vários carros do bombeiro, uma sirene ligada. Quer dizer que há alguma emergência lá, do lado do Parque Viana. Parque Viana você não conhece. Vou falar. Nós estamos na cidade mais rica do país. Nós estamos aqui ao pé do grande rio Tietê. E existe a foz de um outro grande rio aqui da região, que chama Rio Cotia. Então eu estou na confluência do rio Tietê, do rio Cotia com o rio Tietê, na foz. Então, os bombeiros passando
saíram do Tietê sentido ao rio Cotia. Então, lá próximo de Cotia, deve ter havido algum incidente que demandou o corpo de bombeiros, porque foi o caminhão mais 2 viaturas menores. Então, se alguém fosse contar um evento desse, ele começaria do rescaldo. Aí ele fala assim, então os bombeiros estavam ali apagando tudo, a gente só via fumaça branca, né, que não tem fogo, e foi assim. Aí depois ele falaria, aí houve uma grande explosão, o prédio entrou em chamas. Sabe, ele conta uma história diferente, com um roteiro diferente que a gente segue aqui. Se fosse a gente contando, ia falar, eu ouvi uma sirene que vinha, sentido Tietê, Rio Cotia, e depois passaram 2 viaturas, e depois passou uma viatura grande, que provavelmente eles têm ido para um grande incêndio, um prédio, numa loja, numa fábrica, não sei o que aconteceu, mas foi alguma coisa grande, porque envolveu 3 viaturas. Quando é uma coisa menor, vai uma só. Então, que o Vigia das Pessoas preserve essas pessoas envolvidas nesse incidente. E João começou a contar a partir da paz. Então ele entrou, quando ele abriu a porta, chegou lá dentro e ele viu a cena do tabernáculo. Olha que bonitinho, temos visitas hoje. Uma sabiazinha, uma pombinha. Não vamos esquecer que a pomba é símbolo do Espírito Santo. Então ele viu uma cena no céu e, trocando em miúdos, a cena que ele viu foi um tabernáculo no céu, o santuário no céu. Ele viu um trono e no trono sentado Deus. E juntamente com Deus, Jesus. Depois ele viu seres, que ele chamou de seres, que tinha semelhança de animais. Provavelmente os anjos que adoravam no templo. E ele viu ao redor do trono 24 tronos. E depois, ao redor dos 24 tronos, ele viu 144 mil pessoas e todos estavam adorando a Deus. E tanto os 24 tronos, que eram ocupados por 24 anciãos, como os 144 mil. E depois ele viu uma grande multidão incontável. Ou seja, o trono, Deus nele, Jesus nele, e aí os anjos que tinham aparência de animais, e aí os 24 tronos e 24 anciãos sentados neles, e 144 mil, depois uma grande multidão. E 144 mil, eles podem fazer parte dessa grande multidão, ou pode ser um grupo à parte. A Bíblia diz que existe um grupo seleto, não sei exatamente como é isso, mas é o que está escrito. E depois dessa grande multidão, João olha mais para fora, mais distante do templo, ele vê outra grande multidão.
E a gente percebe no Apocalipse 14 que se trata da multidão dos perdidos, porque tem a multidão dos perdidos, depois a grande multidão salva, depois os 144 mil salvos, os 24 anciãos, os seres que adoravam a Deus e finalmente o trono de Deus, e Deus sentado nele. É assim que João começa o Apocalipse. E aqui começa uma chuva. Eu te contei, tá chovendo desde cedo. Tô até com dó de abrir a Bíblia agora aqui, porque vai molhar as páginas sagradas. Eu não trouxe nenhuma sombrinha. Você me permita falar sem usar o texto, porque eu não quero que as gotículas de chuva caiam sobre o texto. Se eu cometer algum desatino, depois você me corrige aí nos textos, tá bom? Porque tá uma gotinha quase imperceptível. Tava uma garoa mais forte de manhã, mas aí parou. Agora tá um goticular quase imperceptível, mas que cada gotinha dessa que cai no texto, na página da Bíblia, vai deformando o livro sagrado. Então João vê essa cena de adoração e aí ele começa a contar as coisas. Ele começa a contar do capítulo 4 até o capítulo 12, e ele fala que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O livro selado foi aberto, e dentro do livro tinham 7 selos. Lembra-se, Deus trabalha em ciclos de 7. Então tinha 7 selos, 7 trombetas, 7 dias são os dias da semana. 49 semanas são os tempos dos judeus, e aí vai. E ele fala de muita perseguição, fala dos selados de Deus, e esqueci no capítulo 8, acho que fala das 2 testemunhas. E eu já disse que as 2 testemunhas são as escrituras sagradas e os profetas, que é Elias e Moisés. Elias significando os profetas e Moisés significando o texto bíblico. Senhor, vai parar? Não, tá pingando agora em cima da minha touca. Eu comentei contigo ontem que o Apocalipse foi escrito em forma de X. X. Entendeu? E aqui no meio, a parte mais importante. Então tem o X. E no meio, o mais importante. Queria fazer um X com a mão aqui, mas não sei. Então, se fizermos esse X no texto do Apocalipse, o X vai cair no capítulo 12. E o que fala o capítulo 12? E aí a gente já começa a falar do profeta, o maior profeta vivido, só que não nascido de mulheres, não nascido de mulher. Por quê? Jesus disse, falando de João Batista, que ele era o maior profeta nascido de mulher. E ele disse: aquele que é menor no reino de Deus é maior do que o profeta João Batista. Essa passagem nunca foi explicada para mim, nunca fui atrás dessa explicação, mas eu cheguei a uma conclusão, depois eu vou verificar se ela é realmente uma conclusão lógica.
Se você souber alguma coisa sobre isso, comente aqui. Se eu estiver errando, me corrige. Quando Jesus disse, ele é o maior profeta nascido de mulher, ele está se excluindo, porque Jesus também é um profeta. Só que Jesus não é nascido de mulher, apesar de ter nascido de Maria. Isso é o que o texto está dizendo, não estou inventando. E ele diz, o menor no reino de Deus, o menor no reino dos céus, é maior do que o profeta João Batista. Aí eu pensando comigo mesmo, pensei, quem é o menor no reino do céu? Ora, o reino do céu já estava estabelecido. O menor no reino do céu, certamente, é o profeta não nascido de mulher. O maior profeta de todos os tempos, não nascido de mulher, Jesus. Ah, mas aí parece que tem uma controvérsia, porque Jesus foi nascido de Maria. É uma meia controvérsia. Porque apesar de Jesus ter nascido de Maria, ele não teve participação física de Maria. É um mistério, só sei que é assim. Porque o texto sagrado diz que o Espírito Santo concebeu Maria. Concebeu em Maria, se concebeu em Maria. E ele se tornou Deus conosco. Então, misteriosamente, Jesus não tem participação física com Maria, apesar de ele ter nascido de Maria. Não sei, é uma confusão, isso aí é para os doutores resolverem. Eu só sei que essa informação ela é verídica, porque se Jesus fosse meio Maria, lembra? Jesus é Espírito Santo, que desceu do céu e se fecundou em Maria. Só que se ele fosse meio Maria, se o óvulo de Maria fosse utilizado, ele seria todo o pecado. Porque não existe meio pecado. Então ele não teve uma semente masculina. Então a gente imagina que ele teve uma semente feminina. Não. Porque se fosse assim, ele seria pecado e não serviria para nos salvar. Por isso que ele disse, dos nascidos de mulher. Está aumentando a chuvinha. Vou fechar a mochila para não molhar as coisas lá dentro. Inclusive a minha preciosa Bíblia. Então ele disse, tá entendendo por que as minhas costas dói? Porque eu vivo carregando peso. Dos nascidos de mulher, ele foi o maior. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí eu perguntei, quem é o menor no reino do céu? Naquele contexto ali. O menor era Jesus. Por quê? Ele largou a posição de maior no céu, desceu e transitou por Maria. Passou por Maria e nasceu. E aí ele cresceu como Jesus. Ele continuou sendo do reino do céu, mas ele passou a ser o menor. Por quê? Porque ele era humano, e como humano ele era o menor. Mas ele disse, o menor do reino dos céus ainda é maior do que João Batista. Eu não sei por que ele disse isso. Jesus não tinha mania de grandeza, mas eu não sei por que ele disse isso. Se você souber, coloca aí nos comentários, porque é uma questão a se pensar. Por que Jesus disse que o
O menor no reino dos céus era maior do que João Batista. Não sei. Porque o reino do céu é Jesus. O reino do céu na terra é Cristo encarnado homem. Tá aumentando a chuva. Vou ter que acabar a nossa gravação na metade. Porque daqui a pouco eu vou correr ali para debaixo da ponte. Vem aqui embaixo, ó. A chuva que tá ali. Vai aumentar muito. Então, o título do vídeo hoje é O Servo Sofredor. Então, é esse menor do reino dos céus, que é o centro do Apocalipse, tá vendo? Ó? O X passa e no centro fica Jesus. Ele é o originador de toda a adoração. É para ele que foi feito tudo que foi feito desde Adão até hoje. Ele é o centro. Vou ter que partir ali para debaixo da ponte. Dá licença. Eu vou pegar você aqui porque tá chovendo, agora aumentou a chuva. E eu vou correr para debaixo da ponte. Ó, tem uma pontezinha aqui, ó. Tem uma pontezinha aqui, muito confortável. Eu estou confortável. Eu vou sentar aqui nessa bolsa, nessa mochila, pra gente continuar a gravação. Gente, eu tô com muitas dores nas costas. Muito bem, eu estou confortável aqui embaixo da pontezinha, tá vendo, ó? Essa pontezinha é uma escadinha que os ciclistas passam por ela e é um acesso da ponte ao caminho da estação. Bom dia, cavaleiro. O senhor está aparecendo aqui no canal Vigia das Pessoas. Muito prazer. O senhor quer continuar aparecendo ou quer que eu vire o celular? Oi? O senhor está aqui no canal Vigia das Pessoas. Dê cumprimenta aí meus amigos, nós estamos ao vivo. O senhor quer que eu desvio? Só botar uma touca aqui, eu vou na chuva. É canal Vigia das Pessoas, dá lá o like, se inscreva no canal. Qual que é o seu nome? Manel. Muito prazer, Manuel, meu nome é Vigia das Pessoas. Opa. O senhor está indo para a estação, vai pegar o trem? Vou. Mas decora aí, viu? Entra lá no YouTube. Vai com Deus. Saiu correndo. Mas que o senhor o acompanhe, que ele lembre do canal e que se inscreva e compartilhe. Então, continuando aqui, a chuvinha continua grande, tá caindo chuva aqui sobre nós. Eu estou protegido na pontezinha. Então vamos continuar. Jesus disse que João Batista era o maior profeta nascido de mulher. Ora, Jesus também é profeta. Está lá Mateus 24 para provar. Jesus é profeta. A samaritana disse: eu sei que és profetas de Deus. Então ele é profeta, mas ele disse: o menor no reino do céu é maior do que João. Então, o menor quem era? Eu imagino, era ele mesmo. O menor do reino do céu. Por quê? Porque ele se fez menor. Ele, apesar de ser divino, ele abandonou toda a divindade. Deixa eu limpar aqui a tela. Tá chovendo. Toda a divindade deixou lá no céu e veio para a terra para cumprir o ritual do santuário, porque o ritual do santuário mostra qual seria
o papel de Jesus aqui na terra. Quando João Batista olha, João Evangelista olha e vê, ele está procurando um leão, lembra o leão de Judá, filho de Davi? E aí ele vê um cordeiro com aspecto assim meio que foi morto. Ele vê Cristo pendendo na cruz. E é sobre esse sofredor que nós vamos falar hoje. Eu queria abrir a Bíblia, acho que agora dá, porque eu estou embaixo da ponte, né? Vou marcar aqui uma pausinha que eu vou amarrar você, tá bom? Pronto! Agora você está... Você ficou de ponta cabeça? Meu Deus! Pronto, já acertou? Bom, agora que eu estou encostadinho e você continua aí. Aqui é o canal Vigia das Pessoas, tentando fugir da chuva e tentando entregar um conteúdo de qualidade. Agora que eu estou embaixo dessa escada, aliás, eu não posso ficar em pé, mas pelo menos eu estou encostado aqui, as minhas costas estão bem firmes no pilar, e aí a dor melhorou um pouco. Eu sinto muitas dores. Então agora eu vou abrir o texto sagrado, porque eu já estou protegido da chuva. Sim, eu estou protegido da chuva, mamãe. Então, Jesus, ele sempre foi o maior profeta. Só que ele não é nascido de mulher. Então, ele disse, eu, como menor no reino de Deus, ainda sou maior do que vocês. É uma coisa esquisita de dizer, mas Jesus estava sendo didático. Alguma coisa tem aqui que eu não estou sabendo, mas essa é a verdade. Então agora nós vamos para o texto. Desculpa. Acho que eu nunca vou achar essa passagem que eu citei aqui, né? Acho que eu nunca acharia aqui. Bom, o nascimento de Jesus foi assim. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era um homem justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Gente, eu não consigo me ajeitar aqui. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi. Viu, ó? Por isso que Jesus é filho de Davi, porque Jesus foi filho de José, ainda que adotivo. Assim como ele é filho de Maria, ainda que adotivo, apesar de ter nascido dela. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ou seja, ela não coabitou homem algum. E ela dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão Emanuel, que traduzido vai dizer que é Deus conosco. Então isso foi falado por Isaías. E Zacarias disse que de Belém, Efrata,
viria o Messias. Não estou achando aqui a passagem que eu queria. Gente, eu estou muito incomodado hoje. Meu Deus. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu ia ler agora para vocês Isaías 54, para a gente encerrar essa live. Esse vídeo já está ficando muito longo e eu estou numa posição incômoda aqui, porque eu estou aqui tem que erguer, isso, agora eu ergui a cara. A Bíblia está protegida aqui embaixo da escada. Não está chovendo sobre ela e eu estou sem dores. Aleluia. Não é essa que eu tô caçando. Então vamos lá. Eu tô tentando ficar sem dor aqui. A garoa está passando. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfrentar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias
e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegria e canta e exclama, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estenderão. Não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. E à esquerda a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o Senhor. Porque por um pequeno momento te deixarei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor do Exército. A promessa do Messias, e ele diz: a viúva conceberá e darás um filho. Provavelmente o profeta está usando uma linguagem simbólica aqui, porque Maria não era viúva. Mas quem era viúva? Viúva era a nação de Israel, porque eles tinham abandonado, eles tinham matado a Deus, e a nação estava solitária. A nação tinha abandonado o Messias. A nação tinha sido levada como em cativeiro. Quem escreveu isso aqui foi Isaías. Então Isaías é do tempo de cativeiro da Babilônia. Mas ele diz aqui: há uma promessa de que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E agora nós vamos cair ali para falar do servo sofredor, em Apocalipse 12. Diz que a mulher estava dando à luz, e essa mulher, trocando em miúdos, é a igreja nascida a partir de Cristo, a igreja liderada por Paulo, por Tiago e os outros discípulos. E diz que apareceu um grande dragão vermelho para devorar a cria da mulher. Ou seja, esse dragão é Satanás, o anjo do abismo. Quando a criança nasceu, ele queria devorar a mulher. Só que a mulher fugiu para o deserto e ficou lá 1260 dias. Ou 1260 anos, porque dias em profecia significa anos. Então ali é retratado
os períodos de perseguição da igreja, porque nesse período a criança foi recolhida para o céu. A criança é Jesus, o Messias. A igreja sofreu perseguição, mas no final ele volta e atribui à igreja, aos seus filhos, a vitória eterna. E essa vitória é narrada em Apocalipse. A vitória dos filhos de Deus sobre a petulância dos filhos dos homens. O triplo 7 vence, porque 777 é glória exagerada, enquanto 666, o número dos perseguidores dos homens, que eu chamei no último vídeo de o 77 eu chamei de Boeing, né? 77, que levaria o povo para o céu. E aqui eu chamei de Satã, a companhia que vai levar para o inferno, para a perdição eterna. 666. Então, o título desse vídeo será O Servo Sofredor. Jesus sofreu muito. Saudações, cavaleiro. Vai com Deus. Cuidado com o trânsito. Tudo bem? Eu estou aqui ao vivo no canal Vigia das Pessoas. O senhor quer aparecer ou o senhor não quer aparecer? Aparecer, pô. Então fica aqui, ó, do lado. Peraí. Fica aqui. É que eu tô aqui porque tá chovendo e pra não molhar. Esse é meu amigo, qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo! Você tá ao vivo no canal Vigia das Pessoas. Nós estamos falando de Deus. Cadê seu sapato, pelo amor de Deus? Não ó? tem, pô. Não, lá comunidade evangélica não tem nada. É? É, E você sabe ler? Gosta de ler? sei. Então, eu estou explicando aqui o Apocalipse. Muito bom. Viu falar no Apocalipse? Já. Dá medo, né? Dá medo. Eu não Mas gosto muito de ler, não. Então, eu estou contando o segredo. Não existe Tá. medo. É, eu sei. É que João, ele contou em modo figurado. Sim. Não, testemunho, desculpa cortar, né? Testemunho de Jeová, ele chama de revelação. Né? Na verdade, eles estão certos nesse quesito. É, né? Porque Apocalipse significa revelação de Jesus. isso mesmo. Concordo. E agora eu estou falando que ele sofreu demais. Eu estou aqui sofrendo com dor nas costas, É verdade. mas essas dores não são nada comparado com a de Jesus. Você está sofrendo com esse pé no chão, homem? Cadê seu sapato? Eu tô assim. Perdeu o sapato? Deixou ali no chão? Saiu de casa sem sapato? Eu não entendo preparado. E aí, eu estou contando que o sofrimento que Jesus teve aqui na terra é muito maior do que o nosso sofrimento. O nosso sofrimento é nada. O nosso sofrimento é nada. Você viu falar num filme chamado Paixão de Cristo? Assisti com a minha vida. Você assistiu? Assisti. Eu não tive coragem de assistir esse filme, você acredita? Por quê? Quando eu comecei a ver, era muito sofrimento. A gente não aguenta tanto sofrimento. Sim. Então eu não assisti. Talvez um dia eu assista. Mas foi muito sofrimento, não foi? Então. É da realidade. Né? E tudo o sofrimento que o senhor viu ali naquele filme, ainda ficou devendo. Porque na realidade Deus sofreu, Deus na pessoa de Jesus sofreu muito mais. E esse sofrimento foi muito maior. Então eu não consegui assistir. Eu gosto de assistir filmes antigos, como por exemplo, você assistiu os 10 Mandamentos, a história então assista, com Charlton Heston, que fala da história do povo quando sai do Egito. Então aqueles filmes naquela época eram filmes cristãos. Esses filmes modernos, eu assisti o Noé, mas eu não vi. Faltou, o cinema moderno, ele está distanciado de Deus. Então, ao passo que você vê que o livro que conta a história de Moisés, você vê que é um filme bem cristão mesmo. Até hoje você ainda pode assistir, ainda tem, não tem essas modernidades horríveis. No livro que conta a história de Noé, ele fala que
mostra muita fantasia, sabe? Eu comecei a ver, depois parei, depois assisti. Mas é um filme muito fantasioso. Então a modernidade hoje ela está muito fantasiosa. E Deus, ele não quer que a gente se perca em fantasias. Verdade. Você sabe ler, escrever, você trabalha, você... Não, uma comunidade comunicacional. O cara tinha me chamado, só que eu... Você tem algum problema de saúde? Você é muito jovem, você não tem 20 anos? Tem sim, já. 36? Eu Você não também sabe gosto. onde que eles ajudam a gente, não? Não, eu não conheço aqui. Já pode matar a coisa. Não sei aqui. Não, Não. o cara é salvou não, você não tem chuva. Então, eu estou aqui escondido porque está chovendo. Entra aqui para cá para não te molhar. Licença. Licença não, a casa é de todos nós. É. Então, homem, eu estou com muitas dores aqui também. Meus ouvintes sabem que eu tenho muitas dores nas costas. Também. Então, você entendeu que o sofrimento de Jesus é maior do que o sofrimento que nós possamos estar passando aqui. Hoje eu tô sem sapato, eu tô sem lugar para ficar, não sei. Mas por maior que seja o sofrimento que eu esteja passando, eu, por exemplo, estou com dores aqui nas articulações. Sim. Mas o sofrimento de Jesus foi muito maior do que isso. E ele sofreu por conta da culpa de outros. Quer dizer, eu estou culpado aqui porque eu fiz algumas estrepolias na vida. Não sei, talvez meu amigo tenha feito também. Sim. Mas o Jesus, ele sofreu sem fazer nenhuma estrepolia. Ele sofreu pela culpa que nós temos. Como nós acabamos de ler agora em Isaías, o castigo que traz paz para nós hoje caiu sobre Jesus. E os judeus que deveriam acolhê-lo o rejeitaram. Ele ficou abandonado, cuspiram na cara dele e ele foi morto. E João viu que esse morto ressuscitou. E ao ressuscitar ele nos deu poder. O senhor acredita nisso? Então, homem, começa a viver vida diferente. Eu preciso procurar uma comunidade evangélica, não tem nada. Não, esquece disso. Não, vou ficar na rua, você acha que eu vou ficar na rua? Esquece disso. Ó, o senhor não está bem acolhido aqui, ó. Tem proteção. Você acha que eu vou ficar aqui embaixo de ponta? Mas por que não, homem? Sem dúvida. Preciso de um lugar que me acolha, pra me comer, beber, dormir, trabalhar. Então, Ler a Bíblia. o caminho é esse, meu amigo. Ó, trabalhar, fazer alguma coisa que você possa fazer, entende? E aí com esse dinheiro você vai pagar um lugar para você ficar, entendeu? Um quarto. Na onda pra isso, Não, você precisa começar urgente. Por exemplo, eles montaram um parque aqui, ó. Eles contrataram pessoas para trabalhar aqui. não. Você aguenta fazer alguma coisa ou você não está Acho que não, podendo? eu fico quebrado. Então aí você precisa... Preciso de uma comunidade terapêutica que me acolha pra mim deitar. Então, vai nas casas de apoio, que aqui na cidade tem, Carapicuíba também tem. Não, aqui eles falam As que não casas de tem. apoio, elas vão te dar esse primeiro apoio, até você conseguir uma colocação para você ficar. Exatamente. Mas não, tem casa de apoio. Aqui eu conheço várias. Não. Elas, é CRAS, viu falar no CRAS? Já. Então, Passei lá em Piracicaba. não, aqui tem, aqui também tem. Depois que desligar o vídeo eu te falo o endereço, tá? Tá. E aí você precisa ir atrás e resolver esse problema, entende? Porque o seu problema não é maior do que o problema de Jesus. E Jesus, ele teve o seu problema solucionado por Deus. E nós teremos nosso problema solucionado por Jesus. Entende? Você ainda é muito jovem. Entende? Então você ainda tem toda a força de trabalho da vida de um homem. Então você não pode você não pode se abandonar, entende? Sim. Não pode se abandonar. Então há ainda chance. Sim. Você tem pai, mãe, Tem ninguém, família? Tem, mas não tem. Um menino tão jovem, sem pai nem mãe. Tem, não tem. Entendeu? Muito obrigado porque você esteve conosco até agora. Esse vídeo vai chamar o servo sofredor, porque o castigo caiu sobre Jesus.
E esse Jesus, ele tem poder para dar libertação a nós de todos os nossos problemas. Meu amigo está aqui, diz que está com problemas. Então o que ele tem que fazer? Cair aos pés de Jesus. E aí ele vai encontrar redenção para as suas culpas, livramento para os seus problemas. Isso é uma realidade. Eu não estou aqui brincando de servo de Deus. Você precisa saber disso. Não há motivo para um ser humano estar hoje jogado nas esquinas da vida. Nós temos que ter família. Entende? Se eu perdi a minha mãe, meu pai, existe a comunidade da igreja. Você frequenta a comunidade? Então, estou buscando agora. Isso! Porque a comunidade da igreja, ela vai poder te apoiar. Se o Estado faltar, eu vou dar o endereço para você depois. Mas se o Estado faltar, a igreja precisa responder. Então, o senhor falou que mora na rua, mas o senhor morava onde antes disso? Morava em Itapevi. Itapevi é uma grande cidade aqui. Então, você tem raiz. Você tem pessoas que te conhecem, pessoas que podem te ajudar. Entende? Documentação, você tem documentos? Não, perdi. Então você precisa recuperar seus documentos e voltar a trabalhar, meu amigo. Claro. Se você não aguenta desmontar um parque, você aguenta varrer uma rua, não sei. Hoje não. A comunidade, ela... Precisa trabalhar primeiro esse lado físico, recuperar no lado físico. A comunidade, ela vai te ajudar, com certeza, tá bom? Sim. Então, se o Estado não te ajudar, eu vou te dar um endereço. Sim. E aí tem a igreja. A igreja certamente te ajuda, não é? Porque a igreja não está tendo essas grandes enchentes lá no sul. A igreja está trabalhando para combater isso. Sim. Então, se tem uma família precisando, a igreja vai ajudar. Se precisa de comida, ela vai dar comida. Se precisa de trabalho, ela vai dar trabalho. Por quê? Sim. É a união de pessoas. Claro. Então você tem que, a partir daquele grupo que você conhece, entende? São essas pessoas que vai te dar socorro, ok? E no nível mais amplo, a igreja ela atua em todo o Brasil, em todo o mundo. Muito obrigado porque você esteve até aqui. Hoje nós falamos do servo sofredor, Jesus. O sofrimento que eu passo, que você passa, não é nada comparado ao sofrimento que passou Jesus. E você precisa entender isso, e você precisa render a sua vida a Ele, porque daí Ele começa a atuar na sua vida de modo individual. Tá vendo? Você, a partir do momento que você aceita isso, você passa a ser um membro da família celestial e você não é mais abandonado. Entende? Não importa onde você durma, onde você coma, o importante é que você saiba que existe um Deus lá em cima. E esse Deus atua aqui na terra. E ele está em guerra com Satanás, o dragão peçonhento. E o dragão peçonhento que tira seu sapato. Entende? Ele arrancou seu sapato. Porque ele é safado, tinhoso, sem vergonha. Eu vou parar aqui, porque eu vou falar muita besteira. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti, meu irmão. Que o vigia das pessoas te dê paz. Maravilha.